Galera, é o seguinte, vou gravar esse teorema de Bayes aqui. Eu tava olhando do Lucas e lendo o material aqui, tentando entender. Aí, eu fiz isso aqui, ó. Pra poder entender, eu fiz essa parada aqui. Porque lá no documento dele tem um aqui que tá todo em inglês, que tá esse daqui. E aí no exercício ele deu esse daqui. Então é exatamente igual, entendeu? Só trocou as palavras. Beleza? Aí, conseguiram entender aqui, né? O tiro é como se fosse o burglary, o lightning é como se fosse a facada, o sangramento é o sensor, né? O alarme é o coma, o call é a morte, beleza? É igualzinho. Então, aí eu fui trocando essas palavras aqui, ó, para poder entender. E aí o que eu entendi foi o seguinte, ó, o teorema de Bayes mesmo é isso aqui, ó. Deixa eu botar aqui no papel que está mais fácil de entender. O teorema de Bayes é essa parada aqui. O P de A, não sei se isso aqui é um Si, né? Enfim, esse pauzinho aí, né? P de A, pauzinho B, igual a P de A e B, aqui você vai trocar por uma vírgula, sobre o P de B, beleza? Esse daqui é o teorema que a gente tem que gravar. Porque aí, é o seguinte, lá no exercício ele deu isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o exercício para ver. Lá no simulado IA 2016-A2, o exercício 2, ele deu isso aqui, ó. E aí aqui embaixo, ó, qual é a fórmula para cálculo de P tiro igual a F, coma igual a F, vírgula morte igual a V, beleza? Então, o que eu entendi foi isso, ó. Aqui, como tem esse pauzinho aqui, o que está antes aqui é o nosso A, beleza? E tudo que está aqui depois é o nosso B. Entendeu? Aí, isso eu fiz pelo documento dele, tá? Só fui trocando as palavras, lá como eu mostrei. E aí, eu, usando isso daqui, usando esse teorema, eu cheguei no seguinte. Aí ficou igualzinho do Lucas lá, só que o Lucas não colocou o pauzinho aqui, ó. P de tiro igual a F, pauzinho, coma igual a F, ou seja, isso aqui tudo é o nosso A, certo? E isso aqui tudo é o nosso B. Conseguiram entender? Então a gente vai colocar o igual, aí aqui a gente vai repetir, só que em vez do pauzinho a gente vai colocar a vírgula. Então ficou A, vírgula B, ou seja, tiro igual a F, que é o nosso A, vírgula, coma igual a F, vírgula, morte igual a V, tá? O coma igual a F e o morte igual a V é o nosso B, no caso. Conseguiram entender isso aqui? Deixa eu pegar a caneta vermelha aqui, ó. Tiro igual a F é o nosso A, e tudo que vem aqui depois do pauzinho aqui, ó, coma igual a F e morte igual a F, mesmo com essa vírgula aqui no meio, tudo isso aqui é o nosso B, sacou? Então aqui, depois do igual aqui, a gente só vai tirar o pauzinho e colocar a vírgula, entendeu? Então vai repetir tudo, tiro igual a F, vírgula, coma igual a F, vírgula, morte igual a V. E aí embaixo a gente vai colocar só o nosso B, que é o que está lá no teorema, lembra? Aqui, ó. Embaixo é só o P de B. O nosso B é quem? Nosso B é coma igual a F, vírgula, morte igual a V. Então vai repetir aqui. Beleza? Deu para entender? Esse é o teorema de Bayes. Tá? Aí aqui embaixo, eu acho que eu vou continuar lendo aqui agora e vou gravar mais 2 vídeos, porque isso aqui é dividido em três etapas. É o teorema, teorema da probabilidade total, né? Teorema de Bayes, teorema da probabilidade total, e o próximo vai ser a distribuição conjunta. Então eu vou gravar os 3 vídeos. Esse daí foi o teorema de Bayes só, entendeu? Que aí ele chega nessa seguinte parada aqui, que eu acho que é aqui que a gente vai aplicar agora o teorema da probabilidade total. Beleza? Mas esse daqui, para aqui, é o nosso teorema de Bayes. Fechou? Vou gravar mais 2 aqui então.